Olá, eu sou o professor Gessé Cortez, seu professor de língua portuguesa, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, nós vamos falar a respeito de uma pergunta que me fizeram, né? Num dos tantos cursos que ministro durante a semana, um aluno me fez a pergunta a respeito, e a pergunta girava mais ou menos assim: a vírgula pode separar o sujeito do seu respectivo verbo? E aí, mano? Lá fomos nós para uma discussão, né, muito salutar que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo, certo? Então vamos lá, eu pergunto para você então: a vírgula pode separar o sujeito do verbo? Eu quero começar diferente, eu quero começar com a questão que ele propôs, tá? É uma questão militar de uma das escolas militares, né, Academia da Força Aérea. Eu até procurei a prova original, mas não consegui achar. Mas todos os sites atribuem essa questão à Academia da Força Aérea. Todos os sites que demonstraram a questão atribuem à Academia da Força Aérea. Não consegui encontrar. Se você conseguir encontrar, pode deixar aí na descrição, aí, no seu comentário, né, o ano que foi essa prova. Pois bem, essa prova ela trata de um tema muito interessante, que é o tema do hino nacional e a sintaxe em volta desse hino. Então, se você já assistiu uma das minhas aulas, você sabe que eu gosto muito de dar como exemplo o hino nacional, quando vou falar a respeito de aposto, vocativo, quando eu vou falar a respeito de sujeito, quando eu vou falar a respeito de transitividade verbal. Normalmente eu uso o hino como um mote, né, como um exemplo, né? Pois bem, e aí, cara, a questão gira em torno das orações subordinadas, tá? No nosso canal aqui, o Gramática Descomplicada, é um canal novo e com certeza vai ter um momento em que eu vou falar com vocês a respeito de orações subordinadas. Mas incrível que possa parecer, a questão necessariamente não girou em torno das orações subordinadas, até que o aluno ele soube se defender, ele soube fazer a questão. Mas só que ele veio com uma pergunta muito interessante. Então eu quero fazer aqui rapidinho a questão, para que eu possa introduzir a pergunta que o aluno me fez, tá? Então, trata-se do trecho do hino nacional, e aí ele pergunta: as orações desafiam nosso peito à própria morte. Aí, outra oração: que um filho teu não foge à luta. E a outra oração: quem te adora, classificam-se respectivamente como. Então, olhando para o hino, você nota aqui que essa vírgula aqui está separando a oração subordinada adverbial condicional da sua respectiva oração principal. Então, a primeira oração que ele perguntou é a oração principal dessa oração subordinada condicional. Então, é claro, ele está na ordem inversa, mas está corretamente aqui separada pela vírgula. A frase seria: desafio nosso peito à própria morte, em teu seio, ó liberdade, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Então, neste caso aqui, essa daqui é a oração principal. Você está vendo? Eu tenho alternativa A, alternativa B, alternativa C. Então não ajuda muito, tá? Aí ele foi para a segunda: que um filho teu não foge à luta. Notem aqui que eu tenho o verbo transitivo direto. Então veja bem: mas verás que um filho teu não foge à luta. Quem vê, vê alguma coisa. Se você participou das minhas aulas, você sabe. Verás, isso trata-se de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Notem que eu tenho objetiva direta na letra C e na letra D. Só que a letra D não pode ser, porque ele chama a primeira oração de oração coordenada ascendente, que ela não é. Ela é a oração principal dessa minha oração subordinada condicional. Então, a resposta, claro, a resposta então ficou para a letra C. Mas o grande problema da questão não é este. Qual que é o problema da questão? É a última oração, que no caso aqui é quem te adora. Na classificação da letra C, está dizendo que ela é minha oração subordinada substantiva subjetiva. Por que ela é subjetiva? Eu vou te contar. Ela é subjetiva porque ela é sujeito da oração principal. Notem que a oração principal é: nem teme a morte quem te adora. Aí vem a pergunta: Gessé, a gente pode separar o sujeito do seu respectivo verbo por vírgula? Por quê? Você concorda comigo? É o que está acontecendo aqui. E aí, nós fomos raciocinar a respeito. Vamos lá? Quero agora dividir com você o que nós conversamos, tá bom? Pois bem, qual que é o mote? O mote que normalmente a gente aprende, e eu já falei isso aqui no canal, vou tornar a falar, às vezes a gente gosta de atalhos
E alguns desses atalhos, é claro, essas afirmativas são verdadeiras. Qual que é a afirmativa? É uma afirmativa. Não se separa o sujeito do seu respectivo verbo. Ponto. Tá bom? Então, a gente não separa o sujeito do verbo. Notem aqui, o ministro demonstrou interesse no assunto. Olha só, quem tem interesse em, certo? Agora, quem que demonstrou interesse no assunto? O ministro. Então, o sujeito de demonstrou é ministro. Então, a vírgula está empregada de forma equivocada. Por quê? Porque a máxima persiste. Não separa o sujeito do verbo. Contudo, meus amigos, aí vem o grande raciocínio. A vírgula, ela existe para quê? Para ela impor elementos gramaticais, impor regras desse tipo, não se separa o sujeito do seu respectivo verbo? Ou a vírgula é um mecanismo que nos ajuda, por exemplo, na interpretação ou na explanação melhor, na explanação correta dos nossos pensamentos? A vírgula, ela é um mecanismo que está a nosso favor, e não nós em favor da vírgula. A vírgula que nos serve. Notem que na construção, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Qual que é a pergunta que você faz? Ué, quem é que não teme? Quem é que não teme é quem te adora. Quem te adora é a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, conforme está lá no na alternativa da questão. Contudo, aí vem a pergunta, mas por que usou-se a vírgula? Pois bem, e aí, se você, por exemplo, desinverter a frase, colocar a frase na sua forma direta, você pode ter as seguintes construções, e nenhuma delas vai exigir a vírgula. Verás que um filho teu não foge à luta. Por que eu coloquei a vírgula aqui? Porque aqui eu tenho uma aditiva em relação a essa subordinada. As duas vão cumprir a função de subordinadas objetivas diretas. Por quê? Porque você vai ver o quê? Você verás que um filho teu não foge à luta, e você verás também que nem teme a própria morte quem te adora. Você viu o que eu fiz? Eu tirei o a própria morte e coloquei do lado do teme. Quem teme, teme alguma coisa. O que ele teme? A própria morte. Agora, quem é que teme, colega? É quem te adora. A minha oração subordinada substantivo subjetiva. Neste caso, não teve vírgula, tá? Você pode optar também pela seguinte versão. Verás que um filho teu não foge à luta, nem quem te adora teme a própria morte. Notem aqui, eu tenho aqui o meu sujeito e o meu respectivo verbo. Essa daqui é a minha, faz parte da minha aditiva, e aqui é a minha oração subordinada substantiva subjetiva referente a esse verbo temer, ou melhor, toda essa oração aqui, o sujeito continua sendo quem te adora. Já sei, então por que ali usou-se a vírgula? Meus amigos, dá uma olhada aqui comigo. O meu interlocutor, que é o Joaquim Osório Duque Estrada, que escreveu essa letra em 1909, tá? Em pleno pernasianismo no Brasil, o que ele faz? Ele faz uso de uma figura de linguagem chamada de hipérbato. O que é hipérbato? O hipérbato é a inversão dos elementos sintáticos. E aqui ele promove uma inversão. Ele começa o verbo e o objeto do verbo está depois. Contudo, meus amigos, olha a confusão que pode se tornar essa inversão. Quando ele coloca quem te adora, se ele não põe a vírgula, a gente talvez é levado a entender no hino que quem te adora, adora a própria morte. Quem te adora, a própria morte. Agora, a própria morte não é complemento desse elemento que adora a própria morte, é elemento do teme. Então, por isso a necessidade da vírgula aqui, para você não confundir que ele é complemento do adora, que ele está adorando a própria morte. Entendeu a diferença? Contudo, se ele coloca só uma vírgula, fica errado, porque daí ele vai estar separando também o objeto direto dele do seu respectivo verbo transitivo direto. Por isso que o elemento invertido teve a necessidade de ser colocado entre vírgula. Neste caso, você tem aqui, então, a vírgula que está cooperando, está a serviço da interpretação do texto. Então, esse serviço ele está acima de uma regra que você simplesmente decora. Não se separa o sujeito do seu respectivo verbo. Bom, em favor da interpretação do texto, isso pode acontecer. Foi o que aconteceu. Agora, não vai acontecer com termos isolados. Aconteceu aqui com uma oração. A oração subordinada
subjetiva, ela está intercalando a sua respectiva oração principal. Então, neste caso, a vírgula foi necessária para você não confundir com os termos da oração subordinada. Então, aqui neste caso, o que aconteceu? Deixa eu apagar um pouquinho para você conseguir ver com mais clareza. Deixa eu apagar um pouquinho, porque eu rabisquei demais aqui. Então, neste caso aqui, a vírgula foi acionada com que intuito? Com o intuito de evitar a ambiguidade. Pois bem, existem construções que nós admitimos a vírgula também para separar o sujeito oracional do seu respectivo verbo, em construções em que o verbo fica colado com o verbo da oração subordinada. Construções do dia a dia, como quem ama, ama, quem bate, bate, quem pode, pode. Quem é que lembra? Quem pode, pode, quem não pode, sacode, não é assim? Pois bem, e claro, aí eu procurando, eu achei um artigo do Pasquale Cipro Neto falando a respeito do título do livro do Isamitiba. O Isamitiba tem o livro, né, que se intitula Quem Ama, Perdoa, e ele usa a vírgula. Nota que quem perdoa é quem ama. Nota que a vírgula está separando o sujeito do seu respectivo verbo. Mas por que isso acontece? Porque os verbos estão coladinhos. Para evitar a ambiguidade, usa-se a vírgula. Agora, vem aí algo bem controverso. Tem gramático que aceita, tem gramático que não aceita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição desse vídeo dois sites que eu achei que falam a respeito dessa vírgula, tá? Para você ler, para você tomar suas conclusões e para incentivar você a continuar estudando. São perguntas assim que enriquecem o seu estudo. Então, veja bem, quando você chega num elemento desafiador como este aqui, que é uma vírgula desafiadora, concorda comigo? O que você tem que fazer? Você tem que continuar a pesquisa até que suas dúvidas sejam sanadas. Colegas, eu espero que vocês tenham gostado. A vírgula aqui separou o sujeito do verbo? Sim. Por quê? Porque a vírgula está a favor da interpretação do texto, para que evite a ambiguidade do texto. Eu prometo para vocês que vou fazer também um vídeo aqui no canal a respeito dessa vírgula e a ambiguidade que está por trás dessa vírgula. Tudo bem? Agora, para desmentir ou para derrubar determinados mitos, a vírgula pode separar o sujeito do verbo, sim, quando, para isso, ela cooperar para a interpretação ou para a melhor interpretação do texto. Porque aqui, o que o Osório Duque Estrada quis dizer? Ele quis dizer que quem te adora não teme a própria morte. Então, são letras do hino nacional. Eu vou deixar na descrição aqui os dois sites que eu encontrei que falam a respeito dessa vírgula. Eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá ok? E semana que vem vamos tornar a conversar sobre mais elementos a respeito dessa vírgula. Tudo bem? Um abraço e até semana que vem.